Olá! Hoje é o último vídeo da semana natalina, é o 7º. Vamos comemorar pintando um peru para a ceia natalina. Aqui nós temos o peru de Natal com tomatinho e cereja e umas folhinhas de louro. Nós vamos começar com o borrifador. Eu vou dar uma umedecida no pano porque o risco é grande. Quero fazer aqui embaixo uma mesa. E hoje tá muito quente. Tem um sol muito lindo lá fora. Então, agora que eu coloquei a água e espalhei um pouco, vou tirar só com o meu paninho. Vou fazer o seguinte, com a tinta areia, usando um pratinho, eu vou espalhar essa tinta aqui, ó. Você tá vendo que tem umas ranhuras aqui na mesa e umas ranhuras aqui nessa linha? Então, vou espalhar o areia fora da ranhura, aqui nessa parte da mesa. Eu tô espalhando, mas olha só como eu tô fazendo, ó, eu não tô preenchendo totalmente o tecido. Se você preencher, vai ficar muito duro, muita tinta. Eu não quero usar diluente, então eu só mesmo coloquei um pouquinho de água. E agora eu vou deixar assim o tecido meio manchadinho. Eu não vou preencher totalmente. Aqui no cantinho você vem, ó, aqui tem ranhura, então ali é mais escuro. Vai colocando um pouquinho de tinta assim, ó, na borda, mas não faça aquela linha. Termina assim. Do outro lado é a mesma coisa. Ó, você não vai preencher inteiro, mas também não vai deixar espaços muito grandes, assim, sem tinta, porque você coloca, você dá uma pincelada e dá uma limpada. Eu acho que dá pra perceber, olha, como tá ficando assim, meio manchadinho. A minha ideia é esta mesmo. Aqui do ladinho, aqui, ó, tem um pedacinho ainda. Aqui eu acho que eu já vou completar fazendo um pouquinho de fundo também. Tá vendo aqui, ó? Embaixo você trabalha assim, mesa. Aqui você trabalha assim, fundinho. Um pouquinho de areia. Não é preciso circular todo o trabalho. Vai começando com a pincelada bem no cantinho e vai levando para fora. Não fiz ali, ó, fiz aqui, 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 aqui e aqui. Pronto, agora com a areia acabou. Esta sombra mais forte, eu vou lavar o meu pincel, eu vou misturar um pouquinho de sépia, que eu vou colocar também no pratinho, com verde grama. Ó, tem o sépia e verde grama. Eu vou misturar um pouquinho. Agora eu vou colocar essa mistura nas ranhuras. Isso vai fazer uma sombra. Lembrando que na superfície da mesa você trabalha com o final assim, ó, puxando o pincel. Eu vou fazer toda a parte da ranhura aqui de cima. Olha, já fiz ali uma sombra. Agora com a mesma cor, tá vendo esse espaço aqui, ó, de ponta a ponta? Eu vou preencher. Eu vou preencher com essa misturinha do sépia com o verde grama. Não tô preenchendo aquele pesadão, tá vendo? Não é muita tinta, mas tem que ficar parelho.
Você viu como eu tô pegando o pincel? Para fazer a linha de cima, eu uso o pincel deitadinho. Coloco o pincel assim, ó, nessa posição. E venho puxando com a tinta. Vai ficar a linha bem certinha. Na parte de cima, aí eu faço o contrário. Eu faço assim. Viu como fica a linha? Agora aqui no meio, coloco um pouquinho da tinta. E agora eu vou fazer a parte de cima, a linha de cima. Feita essa parte, nós vamos trabalhar esse espaço aqui. Eu vou pegar a mesma coisa, ó, verde com sépia no pincel. Aqui eu tenho um risco. Nesse risco, eu passo a linha de novo. Eu quero marcar essa borda. Pronto, marquei até o final. Agora eu vou sujar o pincel inteiro, ó. E eu vou fazendo assim, ó. Com o pincel bem deitado. De um lado no outro. Não é para preencher literalmente, é para fazer isso com o pincel, fazer tipo bolinhas. Trabalhar com o pincel deixando manchinhas. O fundo claro, ele vai aparecer um pouquinho em alguns lugares, porque você não vai preencher inteiro. Não é para fazer assim, deixando aquela linha aparente. Não, você tem que começar ali em cima. A linha fica só aparente aqui, mas na parte de baixo, as sombras, elas vão se misturando, ó. Que fique parelho, não um lugar, um lugar muito escuro e outro lugar muito claro. Então, quando você termina, dá uma olhada no todo e onde precisar, você faz uma interferência com um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais de manchas. Bom, agora eu lavo bem o meu pincel, porque essa tinta escura pega no pincel e às vezes fica difícil de tirar depois. E eu vou pegar um pouquinho do branco mesmo. E com esse branco, eu vou fazer o contrário. Se eu fiz o escuro aqui, vou fazer com o branco aqui. Eu quero realçar essa linha. É a quina da mesa. Eu vou fazer isso toda a borda. Dou uma esfumaçadinha. Tá pronta essa parte da mesa. Agora nós vamos fazer aqui, ó, o prato. Nós vamos preencher de branco. E eu vou usar um pincel número 6. Toda essa borda aqui, ó. Aqui, 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 aqui a gente tem um pedacinho. Aqui um pedacinho, aqui esse espaço aqui. Eu vou preencher de branco puro. Olha, preenchi. Agora eu vou usar o verde pântano. Peguei o pincelzinho número 2 para preencher essas áreas aqui, ó, de fundo. Preencher bem direitinho. Nós temos essa área aqui. Depois a gente tem essa área aqui. Agora eu vou usar o pântano e o musgo para fazer as folhas. Aqui, ó, vou preencher esse canto. Vou puxar aqui um pouquinho do verde pântano. Você viu que no meio tem a linha. Onde tem a linha, tem 2 risquinhos. Para esse lado, você deixa mais escuro. Aí, eu vou completar com o verde musgo. Vou usar o branco, sem lavar o pincel, para fazer um pouquinho de luz aqui. Tá vendo essa folhinha? Ela não é elaborada. Olha, com o pincel sujinho, eu vou fazer aqui um risquinho assim, ó, no meio.
Não é muito elaborada, eu quero que ela fique um verde assim bem vibrante, para contrastar com os vermelhos dos tomatinhos. Para parecer Natal, verde e vermelho. Depois dessa folhinha, eu tenho aqui, ó, uma folhinha bem pequenininha, que eu coloquei aqui só para quebrar a linha aqui do prato que estava muito redonda. Então, é só uma pontinha com verde musgo e o verde pântano ali embaixo. Não vou nem colocar meinho, nem branco, nem nada. Agora, eu vou fazer o tomatinho. Vermelho, tomate, preencho. Olha que coisa linda, já tá parecendo Natal. Aqui ficou uma pontinha também. Vou usar um pouquinho do verde musgo, só uma pontinha, para fazer um pouquinho de sombra nesse vermelho. Aqui, ó, no canto, a coxa do peru tá por cima, então vai ficar bem escurinho. Ele tá por trás desse outro, então toda essa área aqui vai ficar escurinha também. Pronto, aqui. Agora eu posso fazer esse tomatinho, mesmo processo. Eu vou preencher com o vermelho tomate, que se você não tem, pode usar qualquer vermelho. Esse tomate, ele ficou por trás desta folha, desse outro tomate e desta folha. Então, aqui ele vai ficar bem escurinho. E vou puxar essa sombra assim, ó. Agora, eu já posso fazer as outras 3 folhinhas. Primeiro, coloco o verde pântano aqui na base, puxo. Como eu tenho os risquinhos pra lá, então eu vou deixar a sombra pra lá também, ó. E aqui, só um pouquinho. Esse cantinho ali, ele tem que ser branco. Então, eu vou colocar... Peguei um pincel limpo aqui, grandão, mas é só pra colocar aqui um branquinho. Aquele triângulo ali. Agora, eu vou preencher o restante da folha com o verde musgo. Pego um pouquinho do branco. Eu vou dar uma pincelada desse lado, para ficar mais claro. E aquele risquinho no meio, tá? Agora, eu vou fazer as outras 2 de cá. Você viu que tem uma por cima da outra. Quando fica assim... uma por cima da outra, a gente tem que separar. E a gente separa com a sombra. Já coloquei aqui a base nas 2, porque elas estão por trás daquele tomate. Vou colocar um pouquinho do escuro desse lado, porque essa folha tá por trás da coxa do peru. Vou colocar o risquinho no meio. Como tenho pra cá esses 2, essa ranhura que eu deixei... Então, eu vou puxar e esse lado aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. A outra, a mesma coisa. Ela tá por trás desta. Então, esse cantinho aqui, ó, vai ficar mais escurinho. Puxo o risco do meio sem confundir os 2. A ranhura tá pra lá, então eu vou puxar esse escuro pra lá. Agora, eu completo com o verde musgo, pensando que esta tá por baixo. Então, esse lado, olha como ela ficou bem escura. E o lado de cá, ela tá por cima. Então, vai ficar o verdinho até embaixo. Dou uma misturada. O pincel tá mais ou menos limpo. Dou uma pinceladinha de branco aqui para fazer uma luz. Aquele tracinho de leve no meio e já vou pegar o verde musgo para colocar na outra. Que está por cima dessa aqui. Aqui vamos ter um pouquinho de verde também, mas ele tem que ficar bem escuro nesse canto. Com uma pinceladinha de branco aqui desse lado, para iluminar. Eu defino mais essa folha e vamos ao último tomatinho desse lado. Preencho de vermelho. Eles não têm que ficar completamente redondos. Tem alguns que são meio compridinhos.
são mais a forma oval. Mas eu escolhi para decorar o meu peru aqueles bem redondinhos. E agora, esse tomate ficou por cima de todos os elementos, menos da coxa do peru. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sombra de verde musgo. E eu vou fazer uma sombra assim. Tá vendo? Eu dei uma pincelada aqui. E agora eu vou esfumaçar um pouco. Quase sumiu. Agora, eu quero dar uma pincelada. Eu peguei bem pouquinha tinta. E eu vou dar uma pincelada assim, ó, ligeira. Nessa aqui, é bem aqui no meio, em cima da luz. Nesta aqui, ó, no meio, em cima da luz. Não é pra ficar na borda. E nem pode entrar na área da sombra aqui, do verde musgo. Então, é uma pincelada só no lugar da luz. Pronto, aqui. E assim, não fique arrumando muito essa pincelada, porque você pode estragar e deixar o vermelho meio rosado. Bom, agora nós vamos começar o peru. Porque esses outros elementos, apesar de que alguns aqui estão por baixo, mas a maioria estão na frente do peru. Nós vamos começar na coxa que tá lá atrás. Agora nós vamos preencher de amarelo ouro com o pincel número 6 toda essa coxa e esse pedacinho aqui. Preenchido, nós vamos usar o caramelo. E eu vou pegar o caramelo e vou colocar aqui, ó, no pratinho, porque eu não quero dar uma pincelada muito grande. Toda a pele do peru, nós vamos trabalhar desse jeito, fazendo manchinhas. Então, aqui tem uma linha. Essa linha inteira, ó, vou colocar um pouco do caramelo. Tô colocando a tinta mesmo. Esse cantinho aqui, praticamente, olha, dei umas batidas de caramelo em cima. Só ficou mais clarinho em cima, ali naquela parte de cima, aqui tudo escurinho. Aqui na coxa, vou fazer umas batidinhas, ó, aqui eu vou fazer tipo um V. Aqui eu vou dar uma subida com essas batidinhas, porque a pele do peru assado, ele fica bem caramelo, bem... Ó, fui limpando o pincel. Lembra que a gente já treinou aqui embaixo na mesa? É mais ou menos a mesma coisa. Lá na bordinha, eu vou fazer bem em cima do risco. Inclusive, importante, quando você estiver pintando, evita que o risco fique aparecendo, tá? Às vezes, confesso que até quando tô fazendo, deixo o risquinho aparecendo. Mas não é o ideal. Pronto de caramelo. Agora eu vou dar uma pinceladinha de sépia. Nem lavei o pincel. E eu vou começar aqui nesse cantinho. Sépia. Aqui, ó. Vou deixar toda a barra aqui mais escurinha. Todo esse espaço também, eu já coloco sépia e vou fazendo manchinhas. O que vai fazer mais a profundidade das partes aqui do corpo do peru é a sombra, que é o sépia. Tenta colocar a pinceladinha de sépia somente em cima do caramelo, mas não cubra todo o caramelo com sépia. A gente tem que ver, ó, que aqui eu vejo o sépia, eu vejo o caramelo e eu vejo o amarelo. E agora, só aqui em cima,
Só alguns pontos onde eu já tinha colocado o caramelo, eu vou fazer um pouquinho de sombra. Ó, fiz um pouquinho em algum lugarzinho só. Deixar aqui uma mancha maior, assim. Às vezes as extremidades elas se queimam um pouquinho. Para finalizar essa parte, eu vou usar um pouquinho do branco. E esse branco eu vou colocar aqui, ó, em cima do amarelo. Uma batidinha. Somente em cima do amarelo. Até aqui. Ó, uma batidinha. Aqui um pouquinho maior, aqui um pouquinho. Uma e um pouquinho ali. Pra cá não vou colocar nada de branco. Agora nós vamos fazer a asa. Também preenchi de amarelo ouro. Vou trabalhar o caramelo. Toda a beiradinha de baixo. Aqui a gente tem uma parte que essa pontinha aqui é mais clarinha, então vai ficar aqui uma linha bem certinha. O batidinho de caramelo para dar uma tostadinha. Aqui é um espaço bem pequeno. Vou até deixar a pontinha aqui bem, vou deixar ela bem queimada, deixar bem bastante caramelo. Agora eu vou colocar umas manchas de sépia. Sempre tome cuidado de colocar a tinta no pratinho. Ó, sempre trabalhando com o sépia em cima do caramelo. Deixar a pontinha ali queimada. Trabalhei um pouquinho. Essa pontinha aqui também, ó, vou deixar assim meio queimada. Acho que já chega. Posso colocar um pouquinho do branco aqui, ó, sobrou um pouquinho do amarelo, só um pouquinho de luz. Agora, próximo passo, eu vou preencher aqui, ó, toda essa área do peito do peru. Então, agora que eu preenchi tudo, vamos fazer a mesma coisa. Uma pincelada bem generosa de caramelo aqui. Vamos começar sujando de caramelo aqui, ó, nesse cantinho. É uma área de sombra, vai ficar bem escuro, então a gente precisa caramelo aqui tudo. Aqui, ó, embaixo, atrás da coxa, vou deixar mais ou menos assim, ó, uns 2 centímetros de espaço sujinho de caramelo. Mais ou menos 2 centímetros. Aqui, ó, nesse cantinho, tem esse risco. Então, você vai colocar um pouquinho de sombra, assim, em cima do risco e por aqui vai sumindo. Eu vou até retocar um pouquinho desse sépia aqui, ó. Vou deixar aqui mais redondinho. No teu risco vai certo, tá? Vou fazer aqui, ó, uma entradinha. Assim, vai ficar mais fácil de ver o peito do frango aqui. Aqui, ó, do lado de cada asa também. Até mais ou menos nessa altura. Vou até pôr um pouquinho aqui no centro. Atrás da coxa. Ah, aqui esse triângulo. Eu nem cheguei a colocar amarelo inteiro. Aqui, ó. Você vai fazer... E aqui você não vai deixar essa linha, porque dentro desse triângulo aqui vai ficar tudo escuro. Você vai sair um pouquinho pra fora com o caramelo.
mas sem preencher. Viu que ficou a diferença? Porque eu preenchi ali inteirinho. Cantinho aqui bem escurinho. Vou subir fazendo sujeirinha também em cima do risco. Aí você vai batendo o pincel assim, ó, para todo lado. Não precisa encontrar ali. Aqui, ó, nessa parte eu quero fazer uma sombra. Eu não vou deixar muito manchadinho, mas eu vou pôr um pouquinho do caramelo e você vai me seguindo aí os espaços que eu tô trabalhando. Olha, eu não tô deixando manchado, tá vendo? Só dei uma corada aqui nessa parte. Deixei um peito mais assadinho. Aqui vai ficar amarelinho mais claro, aqui vai ficar um amarelinho mais claro. Essa parte aqui, a gente vai trazer uma sombra assim, ó, aqui pelo meio. E toda essa área aqui também vai ficar mais sombreada. Aqui fica bem liso. Mais ou menos uns 2 centímetros. Aqui pelo meio. Porque é uma área bem grande. Então, tem que trabalhar com o pincel. Você viu que eu tô misturando aqui, não tô mesmo colocando tinta. Mas fica manchinhas, porque não é uma área lisa. Pronto, acho que já tá bom de sujeirinha de caramelo. Agora, nós vamos trabalhar com sépia. Vou começar aqui. Essa área, atrás da coxa. Você colocou mais ou menos 2 centímetros de caramelo, você vai colocar mais ou menos 1 centímetro de sépia. O caramelo vai ficar aparecendo. Até ali no finalzinho. Depois, aqui, essa área. O caramelo é o caminho. Ó, vem dando pinceladinhas de sépia com o pincel bem limpo, fazendo uma textura, mas sem cobrir totalmente o caramelo. Sempre preste atenção nisso. Aqui bem escuro. Aqui também. Aqui um pouquinho menos. Mas a parte de baixo aqui, ó, tem que ficar bem escurinho. Porque ele é redondo, então aqui tá escuro, que tá por trás. Essa parte aqui, ó, vai ficar basicamente sépia. Aí, esse cantinho escurinho. E aqui você vai dando pinceladinhas também. Não é pra ficar aquela linha, é pra dar aquela ideia de redondo aqui. Bem escuro, aí depois vai passando pro caramelo, vai passando pro sépia. Aqui também esqueci de colocar, ó. Vem sumindo. Acho que vou até cortar um pouquinho mais aqui. Assim, acho que vai ficar melhor. Um pouquinho de textura aqui. E agora a gente vai iluminar com o branco. Para fazer esses brilhos, você vai dar pinceladas. Então, ó, pegue o pincel, suje de tinta na largura do pincel e vai batendo o pincel. Não é para misturar. Vai fazendo batidinhas. Essa área aqui, ó, vai ficar bem claro. Aqui também. Evite deixar uma pincelada assim, pura, sozinha. Dê pequenas batidinhas em volta, sem desmanchar, mas que apareça o branco bem. Um pouquinho de brilhinho aqui. Um pouquinho aqui.
Aqui invadiu um pouco a área do caramelo, melhor não. Depois eu vou voltar ali com o amarelo. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho só. Esse meio aqui também eu vou deixar claro. Agora eu vou preencher a coxa e a asa com amarelo. Agora é a vez da coxa. Caramelo no pratinho. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar com caramelo desde a bordinha. Essa parte aqui desse espaço. Aí aqui eu vou dar uma subida com o caramelo. Bem aqui pelo meio. Aqui atrás da asa, vou deixar escurinho também. Vou subindo um pouquinho aleatório aqui, fazendo manchinhas. Essa partezinha aqui, ó, eu vou preencher também. A gente vai amarrar, mas eu já vou preencher com o caramelo. Aqui tem uma linha redondinha assim. Vou colocar caramelo aqui inteiro. E esse caramelo, ele sobe aqui assim, ó, meio arredondado. Já colocando o caramelo na asa também, nós temos aqui, ó, essa partezinha de trás, essa parte tá por cima. Aqui, bem no meio dessa ponta aqui, essa ponta de baixo, tá vendo? Coloquei um risco até aqui, ó. Puxei. De novo, aqui nós temos um segundo risco. Eu vou colocar por trás. Quer dizer, aqui, ó, por baixo. Essa ponta aqui também vou colocar um risco assim, sem colocar tinta na pontinha. Tá vendo que eu tô deixando um espaço ali para colocar uma luz. Então, aqui, ó, no meio da ponta, aí sigo abaixo, atrás desse risquinho. Depois, nesse risquinho aqui, puxando para baixo. Daí, nessa ponta, deixando só uma bordinha ali. Vou trabalhar com o pincel fazendo esse movimento. E depois aqui também, ó. Um pouquinho aqui, vou deixar mais escurinho, porque tá embaixo. Eu não fiz assim, bolinha, sujeirinha. Agora nós vamos colocar um sépia. Começando com o pincel bem carregado de tinta, eu vou deixar bem escurinho aqui. Esse cantinho bem escurinho. Vou subindo, acompanhando a asa. Você viu que eu não fiz uma linha reta, vai fazendo de batidinha. Aqui pelo meio eu vou fazer umas manchinhas assim, olha, eu coloquei bem no meio do espaço aqui do caramelo, e daí vou juntando. Agora nós vamos fazer essa partezinha, aqui nesse cantinho escuro, as pontinhas escuras. Queimou aqui. Nessa parte de cima aqui, eu vou colocar um pouquinho do caramelo. O sépia, eu coloco bem aqui nessa ponta, ó. Quero queimar. Aí, um pouquinho aqui, puxo pra baixo. Depois, a outra ponta. Pinceladinha de sépia. Coloco um pouquinho de sépia aqui também, em cima desse caramelo. E aqui nessa área, eu vou pôr um pouquinho, não vou colocar inteiro. Depois aqui embaixo, um pouquinho de sombra nesse espaço aqui, um pouquinho de sombra nesse espaço aqui. Agora a gente vai finalizar com o branco, que vai definir um pouco mais essas áreas. Branco no pratinho.
começo aqui pela coxa. Essa área aqui, ó, tá bem clarinha, né? Tá bem amarelinha. Eu vou bater um pouquinho do branco, mas fique com esse branco em cima do amarelo. Vou trazer até aqui, mais ou menos, ó, um pouquinho de luz. Depois, essa área aqui, ó, que vai ficar com um brilho, a bordinha entrando um pouquinho. Pronto, aqui. E na asa, é claro que aqui onde tá o amarelinho, eu vou colocar bem branquinho. Cuidado para não invadir a área do caramelo. Aqui tem um pouquinho também. Aqui um pouquinho, aqui já seria quase uma linha. Lembra que ficou ali um pedacinho pra gente separar. Essa partezinha aqui tem um pouquinho de branco que vem até aqui e para. Essa pontinha aqui, ó, toda essa linha, toda não, essa linha amarelinha aqui, ó, vou colocando umas pinceladinhas. Aqui, pinceladinha. Esse pedacinho aqui, eu vou colocar pinceladinhas mesmo. Assim, ó, vou encostando o pincel, deixando assim riscadinho. Posso até finalizar com mais uns pontinhos aqui, uma batidinha assim. E essa área aqui, assim, bem clarinha. Voltei um pouquinho do amarelo aqui, porque o meu amarelo tava muito crespo, daí eu dei uma alisadinha. Essa partezinha aqui vem até aqui em cima. Eu vou dar uma arrumadinha aqui com o caramelo. Essa linha, ela não emenda aqui. Essa linha termina aqui, ó. Eu não prestei atenção. E esse branquinho, ele entra aqui. Esse pedacinho aqui no teu risco, ele vai bem definido, tá? Então, é só você seguir o risco direitinho que você vai chegar no resultado bem certinho. Agora, eu vou concluir essa parte dos tomatinhos e das folhas. Então, olha como ficaram aqui os tomatinhos. Aqui, eu resolvi colocar umas sépalas pra cima, puxandinho, iluminei com um fiozinho de branco. E agora nós vamos fazer aqui, ó, a cordinha que amarra ali as duas coxas. Ó, pincel 0, sépia. Aqui eu tenho até o risquinho ainda. Vou fazer 2, assim meio cruzando. Quase não aparece. Então, eu vou usar um pouquinho do branco, só um tiquinho mesmo, tá? Pra dar assim, ó, fazer umas sujeirinhas em cima da linha de sépia. E isso faz ele aparecer. Isso, 2 voltas já deu bem pra segurar ali as perninhas dele. Pra finalizar, com o azul ultramar e o pincel número 6 aparadinho, vou pegar um pouquinho de tinta no pincel só de um lado. E eu vou fazer aqui, ó, na bordinha do prato, um friso, olha só. Apoia a sua mão e vem trabalhando devagarinho. Isso vai fazer um acabamento nesse prato. Olha, aqui um pedacinho só. Aqui.
esse branco, ele tá totalmente seco, tá? Tá, eu vou terminar aqui o lado de cá. Então, está pronto o nosso peru de Natal? Espero que vocês se deliciem. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Já estou com saudade. A semana natalina acabou. Sexta-feira nós continuamos normalmente, naquele ritmo. Terça-feira um vídeo, sexta-feira outro.